Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 28 de dezembro de 2020. Estamos na última semana do ano de 2020. Estamos na última segunda-feira do ano de 2020. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Como diz lá na bênção aarônica, né? A bênção de Arão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos. Nós estejamos já em contagem regressiva para começarmos uma nova etapa na nossa vida e com certeza, se o Senhor nos trouxe até aqui é porque existe um plano, existe um projeto, existe toda uma expectativa, um sonho do Senhor sobre a nossa vida, sobre nossos familiares, nossos queridos, em nome de Jesus. Eu sempre falo que se eu estou vivo hoje é porque existe uma expectativa, uma perspectiva. Então eu preciso, na medida do possível, em tudo que me pertencer de capacidade, eu preciso preencher essa expectativa, essa perspectiva, esse projeto de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, a gente está falando sobre os falsos profetas, e hoje eu vou dar eu vou ler as passagens e a gente vai conversando a partir das passagens, porque senão o tempo vai passando. Então, Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: Oi Eva, bom dia, paz do Senhor, Carlos, Raquel, Débora, Fábio, Cris, Danielzinho, Deus abençoe vocês e que vocês estejam também aí abençoados, celebrando, agradecendo, louvando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nome de Jesus. Mateus 7, versículo 15 diz assim: Acautelai-vos os falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas do espinheiro ou figo porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu tenho andado só até o versículo 21, deixando o 22, 23 para depois, porque senão é bastante coisa e não dá tempo para a gente conversar. Primeiro, o que o Senhor, amém, glória a Deus, Eva, Deus abençoe vocês. Primeiro, que o Senhor ele está chamando a atenção, o Senhor Jesus está chamando a atenção a uma questão. Primeira, quem tem que discernir se esse profeta, ou esse enviado, ou esse que vive que ele diz que vive um chamado, uma constituição, são as pessoas que estão ao seu redor, né? Aqueles que andam com ele, que vão aferir se ele é falso profeta ou não. Eu já falei para você, né? Mas vou repetir, falso profeta aqui, profeta no sentido de chamado, alguém que foi chamado. O profeta no Antigo Testamento era uma pessoa chamada pelo Senhor para fazer a obra, uma tarefa do Senhor. Então, aqui no nosso contexto, todo aquele que recebe um chamado, uma eleição específica pelo Senhor para alguma coisa que o Senhor tem a fazer, a ordenar através dessa pessoa. Então pode ser pastor, bispo, apóstolo, profeta, missionário, mestre, levita, né? Aqueles que cantam, louvam ao Senhor, enfim, todos aqueles que têm essa constituição de ser chamado pelo Senhor, não importa aqui a função dele. Então, a Bíblia fala, o Senhor Jesus já está na finalização do Sermão do Monte, que ele traz uma série de
características de um perfil de um cidadão do céu, de um cidadão que pertence ao reino dos céus. Então ele está falando para esse cidadão, para nós todos, que somos cidadãos dos céus, que somos embaixadores celestiais aqui na terra, como diz a palavra, representantes do reino dos céus, que nós precisamos discernir, nos preparar para os falsos profetas. Por quê? Porque é um fato. Não é de vez em quando. É por isso que eu falo para você que é um assunto meio ardido. É por isso que eu falo para você que tem que tomar bastante zelo, cuidado. Por isso que muitas das coisas que as pessoas zombam, até brincando com Beltrano, Ciclano, se usa chapéu, se não usa chapéu, se a toalhinha está suada ou não, eu não faço nenhuma brincadeira a respeito. Tal é, primeiro, o respeito ao Senhor. Segundo, o respeito à obra de Deus em si, ao povo de Deus. O povo de Deus, presta atenção, o povo de Deus é intocável. O povo de Deus, diz a palavra do Senhor, é a menina dos olhos de Deus. Quem mexer com o povo de Deus, está mexendo com o próprio Deus. E em terceiro lugar, quando me falam algumas coisas, eu vejo em tom de brincadeira, de zombaria, ou até mesmo de querer confrontar algumas atitudes, não que eu concorde, não que eu participe, não é isso. Mas daí ficar falando, Por quê? Porque essas pessoas, quer eu queira ou não, me representam também. Porque tanto eles, essas pessoas, como eu, pertencemos, até se prove ao contrário, ao reino dos céus. Então, entre uma estratégia de Deus e a exacerbação da unção que lhe foi confiada, isso tudo pertence ao Senhor. O que cabe a mim, o que cabe a nós, é aferirmos no andamento das coisas se essa pessoa realmente é alguém que produz frutos, que que carrega no seu bojo uma integridade, uma retidão, e não os dons. E também do outro lado, eu não vou ficar endeusando por causa do dom, porque é um outro erro. Eu estou falando de dois extremos. Um erro é criticar, falar, brincar e zombar. Agora é minha opinião, tá? É obra de Deus, eu já fico meio assim, eu não gosto de ficar, né? Não é aquela paura que o italiano geralmente fala, olha, eu respeito a todas as religiões, não é esse tipo de sentimento, não é isso. Mas é um respeito por aqueles que de alguma maneira estão sendo alcançados, por ainda que eu ache, que eu entenda que é uma alegoria, que é uma fantasia, que é um circo, mesmo que eu ache isso, eu não vou falar, eu não vou pregar, eu não vou ministrar a respeito daquilo. Por quê? Porque há um respeito pela obra de Deus, pelo povo de Deus que está lá. E isso é muito sério, porque eu posso estar mexendo com a fé de alguém, sem saber. E ai de mim se mexer com a fé de alguém. Misericórdia. A gente já mexe com a fé das pessoas sem querer, por um acidente de percurso, por uma palavra mal interpretada. Quem dirá, eu falar a respeito, não é o meu ministério, não fui chamado para isso. Amém para quem foi. Também não vou falar, mas eu não fui. Então, o que o Senhor está falando é que tem que haver um discernimento, uma conciliação, vamos chamar assim, a gente está falando de final de ano, né? Uma conciliação de contas para saber quem é essa pessoa, mas só quem anda com ela, não tem como. Aferir pelo dom, porque numa dessa eu posso estar supervalorizando alguém,
e supervalorizar a pessoa por causa do dom, isso é errado, porque o dom pertence ao Senhor, não obstante saber que aquela pessoa possivelmente seja um servo de Deus, mas eu não posso falar que pessoa é maior ou menor por causa do dom, por causa da quantidade de seguidores, por causa da quantidade de público que assiste às suas palestras ou à sua pregação, à sua ministração. Isso como é que fala? Produtividade no altar do Senhor não é aferida, porque a produtividade, ela vem da parte de Deus. Tudo que é feito é no nome dele e por causa dele, por ele, como diz lá o Cântico de Paulo, lá no livro de Romanos 11. Então, eu tenho que, nem para um extremo, geralmente a gente é assim, né? A psicologia, a filosofia fala que nós somos pendulares. Ou bem vamos para um lado, ou bem vamos para o outro. Os dois lados são perigosos. Do endeusamento, porque nós cometemos erros, e também da depreciação, da banalização, porque também vamos cometer erros. Dito isso, o servo de Deus é sujeito a erros, que também não significa que porque ele errou, ele é um lobo. Ele errou porque todo ser humano erra. Ele pecou porque todo ser humano peca. Por mais que ele seja uma pessoa consistente, madura, na sua caminhada, em algumas situações, ele vai errar. E a minha fé não pode estar atrelada ou dependendo ou fragilizada pelo erro dele. Mas a minha fé tem que ser suficientemente profunda, né, consistente, para transpor esse erro e enxergar esse erro e ser uma pessoa compreensiva, porque com a mesma maneira que eu julgar, eu serei julgado. Então eu preciso enxergar aquele erro no seu devido tamanho, na sua devida limitação. Pronto. Acabado isso, resolvida a situação, vamos em frente, né? Então, por isso que eu falo para você que são tantas coisas, tantos detalhes, e principalmente num tempo como esse, né, que você vê político que se diz homem de Deus, ou mulher de Deus, ou servo de Deus, né, cometendo as maiores atrocidades de corrupção, de suborno. Uma senhora aí até dizem que matou o marido, e política, é tanta coisa, que aí você tem que, o quê? Tem que ponderar todos esses fatos e identificar, até por uma questão de didática, realmente de desenvolvimento, de capacidade de discernimento. Porque a Bíblia fala que nós devemos buscar os melhores dons. E o dom do discernimento é um dom que deve ser buscado sempre. Porque não é fácil. Agora, o que o Senhor Jesus nos propõe é que nós estejamos aferindo no andar, no caminhar, no cotidiano, no dia a dia. Eu já falei isso para você, né? Uma vez eu tinha que enviar um pastor para uma certa igreja e tal. Aí tinha vários nomes e às vezes a gente tem que, naquela época, para aquilo que eu fazia, na função que eu tinha, naquele ministério que eu estava, então tinha que fazer isso de quando em quando. E aí tinha todas as fichas assim, e estavam os pastores, os outros bispos. Aí eles falaram, olha, nós temos esses pastores daquela região, que já moram naquela região. Eu gostava sempre de enviar alguém que estava na região, porque com certeza iria ser, tem as suas facilidades por causa disso, né? Então, eu via lá, fulano e fulano.
Aí eu falei assim para o bispo fulano de tal, me fala sobre esse pastor. Olha, é uma pessoa, é um grande pregador, um servo de Deus, uma pessoa séria, honesta, responsável, isso, aquilo. A gente olhou, né? Eu gostava de ver sempre, né? A condição até emocional, psicológica da pessoa, porque não é fácil ser um pastor, cuidar de uma igreja e tal, aquela coisa toda, né? E aí, e tinha o outro que ele falou assim, ó, esse aqui, a esposa vai na igreja, está no ministério tal, as suas filhas estão casadas, elas e seus genros estão em tais e tais ministérios nessa igreja. Aí eu falei, então vamos enviar esse pastor. Aí ele falou, por quê? Você não vai querer saber dos outros? Eu falei, não. Sabe por quê? Porque é alguém que é capaz de, através da sua vida, fazer com que a sua esposa ande com ele, sirva ao Senhor com ele, ocupe posições, não porque é esposa de pastor, mas porque deseja, e ainda suas filhas, seus genros, trabalham junto em ministérios diferentes, quer dizer que não tem ligação nenhuma com o próprio pastor, porque são ministérios independentes, claro, dentro de uma mesma igreja. Melhor ficha do que essa, melhor currículo ministerial do que esse não existe. Por quê? Porque não é fácil uma pessoa ser pai, ser marido ou esposa, ou ter filhos, e tudo isso canalizado de uma maneira conciliadora, em comunhão, no ministério. Isso é muito raro. Temos aí exemplos à torta e direito a respeito disso. Então, é só o andar, é só o caminhar que vai expressar esses frutos que não são fáceis. Porque é uma série de situações e circunstâncias. Eu nem vou entrar na área porque não dá tempo. Mas há uma série de circunstâncias que tem que ser aferidas até em relação a tudo isso que eu estou falando. Então, nós, como servos de Deus e como igreja, precisamos e muito avançar. Porque nós somos levados pela rede social, nós somos levados pelo aquilo que vemos, às vezes de longe, né? Então a impressão que dá é que as evidências mostram uma situação, nem sempre é verdade. Então são coisas, são nuances, são detalhes que para você costurar uma linha de raciocínio e para você aferir é um grande trabalho, mas só que é um fato. Jesus está falando que é um fato. Depois ele fala sobre as árvores, que a árvore boa dá fruto bom e a árvore ruim dá fruto ruim. Então a árvore significa a manifestação. Como a Bíblia fala lá no Salmo capítulo 1, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que as nossas folhagens servem para a cura das nações durante todo o tempo, todo o ano. E que no devido tempo nós daremos frutos. Ou seja, é alguém constante, enraizado, abundantemente alimentado pela glória, pela presença do Senhor. Uma pessoa forte. E quando eu falo forte, não é porque ela tem sangue de barata ou ela é cruel, não. Forte porque ela, a despeito de tudo, ela é resiliente. E ela consegue enfrentar. É por isso que quando nós vamos conversar com as pessoas sobre pastores, servos de Deus que servem ao Senhor, geralmente eu sempre acho que precisam ser pessoas maduras, amadurecidas, que já passaram por um luto, por uma desavença, que já sofreram calúnia, fofocaiada, que já erraram, mas que já se levantaram. Pessoas que foram forjadas pelo Senhor. Se você olhar, eu acabei de falar agora alguns dias sobre Ló e Abraão, fazendo a comparação, né? Eu falei de Ló de uma maneira, só que Deus fala de Ló de outra maneira. Ló fala de uma pessoa que foi justa, o Senhor fala de Ló como sendo uma pessoa justa,
como sendo uma pessoa que clamava em Sodoma e Gomorra, por Sodoma e Gomorra, e clamava pela sua vida. Então o olho de Deus, ele é muito mais consistente e muito mais, claro, perfeito em relação à nossa vida, em relação àquilo que somos. Vê se Deus fala em algum momento sobre o erro de Davi. Ah, Davi, aquele adúltero. Ou Davi, aquele assassino. Ué, Davi foi adúltero e foi assassino. Em algum momento você vê Deus falando assim com ele? Não. Então, quando eu olho tudo isso, eu preciso ter muita responsabilidade, muita consistência, porque isso, essa aferição, ela vai nortear toda uma vida de muitas pessoas e até a tua própria, a minha própria vida. E isso é muito sério. Daí, nós temos muito cuidado quando falarmos da obra de Deus. Falarmos da casa, do reino dos céus, daqueles que representam o reino dos céus, sabendo que as pessoas são sujeitas a erros e tudo mais. Né? Eu falei ontem sobre os dons. Né? Deus deu dons aos homens. Pronto. Se esse homem serve a Deus com seu dom ou não, é uma outra história. É como Lúcifer. Seria insano da minha parte não falar que Lúcifer tem uma certa força, um certo poder no mundo espiritual, claro. Mas se ele serve a Deus ou não com isso, aí é uma outra história. Mas que tem. Então, como os anjos dos céus também têm. Agora, tudo isso que o Senhor dá, um dia, esses seres, como nós também, daremos conta. Do outro lado, dentro desse espectro, né, existem pessoas, servos de Deus, que erraram, mas são servos de Deus, servem ao Senhor, como Davi, como Ló, e como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Josué, como Moisés, como todos os outros. Como Esther, num dado momento da vida dela, né? Como todos os outros. Como Paulo, como Pedro, como João, como todos os outros. Então, mas são servos de Deus, estão aqui. Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor, tem o testemunho dele na palavra de Deus. Uma pessoa déspota, cruel, matou criança, matou velho, dividiu, mutilou famílias inteiras, destruiu centenas e milhares de pessoas, mas num dado momento ele se converte. E aqui na Bíblia está escrita toda a conversão dele. Então eu preciso saber o que significa esse lobo. Lobo é aquele que se traveste, né, de ovelha, mas tem uma segunda intenção. Tem uma motivação errada. Tem um sentimento errado a respeito das coisas de Deus. E por mais que ele saiba, ele opta por um caminho que não é aquele caminho que o Senhor estabelece sobre cada um de nós. E aí, a Bíblia fala. Então vamos lá falar. Marcos 9,42 diz assim: e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Quer dizer, Jesus está falando sobre o julgamento e de quem faz tropeçar um pequenino, ou seja, alguém do povo do Senhor. Ezequiel 13, 7 a 9 diz assim: não tivesses visões falsas e não falasses adivinhação mentirosa, quando dissesses o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão, olha só, o juízo do Senhor, não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ou seja, a esses a condenação virá pronto, porque Deus abomina alguém falar que a palavra ou que ele mandou falar e não falou.
Diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, é fato, tá? Aqui Pedro está falando de um fato. O falso profeta sempre vai existir no meio do povo de Deus. Haja visto o que acontece em relação aos 12 de Jesus. De 12, havia um, que era Judas. Os outros todos foram recuperados na caminhada, porque eram servos de Deus. Mas Judas não. Então, se para 12, Jesus, se para 12 havia um, então, não vou fazer, não estou aqui defendendo a numerologia, mas que é um fato, tá? E cuidado, tem muita gente aí, né, que é tida até como pessoas ranqueadas na obra de Deus e que nem sempre. Vamos lá. 2 Pedro 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade também. Movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então veja qual é o resultado das pessoas que agem dessa maneira. 1 Timóteo 5, 19 e 21. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente. Presbítero é ancião, tá? Ancião é aquele que tem o domínio da palavra, né? Que é uma pessoa que ensina, é um homem de Deus, um servo de Deus. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. O que a gente percebe é que existem, vamos dizer assim, as pessoas que convivem com isso, e porque nós estamos numa geração muito condescendente com o mal, com a libertinagem, acha que tudo é possível, e não é assim. A palavra de Deus, ela permanece. Concordemos ou não, achemos uma palavra menos drástica ou mais drástica, mas é a palavra de Deus. Então nós temos que trabalhar isso também e ensinar aqueles que estão ao nosso redor que não é porque a nossa geração acha que isso é normal, que aquilo também, porque todo mundo faz, porque todo mundo avalia dessa maneira, né? Aquilo que eu sempre falo para você da cosmocracia, porque todo mundo pensa assim, e se eu pensar diferente, eu estou pensando contra todos, eu sou inimigo número 1 de todos. Isso não é real na lógica bíblica da palavra de Deus. Então nós temos que trabalhar, não é fácil. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. E aqui eu termino com essa passagem de Tiago, dando o exemplo de Elias, um grande profeta, um dos homens mais maravilhosos que a humanidade conheceu. Um homem que ainda não conheceu a morte, para você ter uma ideia. Um homem que, quando terminou sua tarefa, uma carruagem de fogo do céu veio buscá-lo. O Uber celestial já estava programado pelo Senhor.
E Elias teve os seus erros, suas falhas. Mas nem por isso, ele deixou de viver, de expressar, incorporar a vontade do Senhor em todo o seu ser. Tanto é que lá no Monte da Transfiguração, centenas de anos mais tarde, Elias aparece e conversa com Jesus, junto com Moisés. Mas Elias era sujeito às mesmas paixões. Então eu e você somos sujeitos às mesmas paixões. O que nos difere é a consciência, é estarmos aqui em comunhão todos os dias, lendo a palavra do Senhor, orando pela nossa casa, pela nossa família e andando, avançando. Somos proativos. Somos seres visionários. Visionário aí no bom sentido, tá? Somos seres visionários. Somos homens e mulheres que trabalhamos por um futuro e semeamos no presente. O presente para nós é uma dádiva. O presente para nós é uma bênção, um presente. Já diria o mestre do Kung Fu Panda. O presente, o dia de hoje é uma dádiva. É por isso que chama presente, né? Kung Fu Panda também é didático. Então, você percebe o quê? Que existe toda essa condição espiritual para que nós possamos avançar. No momento eu, no momento você, no outro momento outro irmão, a outra irmã, estaremos mais frágeis, mais sensíveis. E nós, porque andamos juntos, estamos prevendo, indo à frente de alguma situação, alguma circunstância, e estaremos prontos para estendermos a mão, para conversarmos, para orarmos juntos, para ouvir. Às vezes temos que ouvir as lamúrias do outro, nem sempre porque temos uma solução, porque na maioria das vezes não temos, mas só de ouvir já está bom. Por que eu quero ouvir? Porque é meu irmão em Cristo, porque é minha irmã em Cristo, porque são servos de Deus, porque eu os amo, os respeito, os tenho em grande conta. E assim nós vamos andando, porque não é fácil. O mundo está cada vez mais cruel. Os enganadores estão cada vez mais eficazes. E nós temos que andar por tudo isso e permanecer com a nossa fé intacta, ilesa, crescente, desenvolvida e em desenvolvimento, acrescentando a nossa fé todos os dias, alimentando a inteligência da nossa fé, para que nós possamos preservar e perseverar naquilo que preservamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, vamos orar, colocar tudo diante do altar do Senhor. Por isso que aliás, quando eu coloco música, eu não estou colocando mais no Instagram, tá? Só coloco no Facebook e no YouTube, porque o Instagram tem umas coisas lá que bloqueia, que não sei o que lá, então eu falei, não vou arrumar encrenca com ninguém. Então eu só estou pondo no YouTube e no Facebook. Então quando eu coloco músicas, às vezes eu coloco de cantores e cantoras conhecidos. Alguém poderia falar religiosamente, ué, mas será que fulano é ou não é, ou foi ou não foi? Não sei. Aquele dom está ali. Agora, quem é a pessoa, quem foi a pessoa, eu não tenho detalhes. Mas que eu sei discernir que aquela letra, aquela música foram dados pelo Senhor, isso eu tenho certeza. Entendeu? Então por quê? Porque é assim. Às vezes quando a gente vai falar, né, ministrar numa igreja, alguma coisa, e às vezes o levita, o cantor, ele se exalta, né? Ele fica naquele mover e tal, e aí ele começa a falar enquanto está cantando, né? A gente brinca e sempre fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, você veio para cantar e eu vim para pregar, cada um dentro do seu ministério. Por quê? Porque não porque a pessoa é usada num dom que ela será usada em dois dons, nem sempre, né? E eu estava ouvindo um artista, não sei quem, essa semana, eu canto e tal, as músicas que eu faço educam as pessoas, a minha vida também está educando a muitos. Não é verdade.
Não significa que porque você tem um dom de cantar ou de escrever, expressar a alma humana, que por causa disso você será uma referência na tua vida ou naquilo que você fala. São coisas completamente diferentes. Então nós temos que ter esse discernimento e andar com essa sabedoria, com essa maturidade. Porque muito se fala sobre muitas coisas. Agora precisa ver o que Deus acha, o que Deus pensa, como que Deus enxerga, como que o Espírito Santo age. Isso para nós é determinante para a nossa saúde emocional, espiritual, física e orgânica em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra, os Teus ensinos, nos ensina, nos capacita, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, derrama-te sobre cada um que está aqui, seus familiares, nossos queridos, Fábio, seus familiares, Joel, Josué, familiares, Bispo Antônio, outro Fábio, Márcia, também seus familiares, Amanda, familiares, meus pais, meus tios, tias, meus primos. A Bíblia, a palavra do Senhor esteja sobre as suas vidas também. Deus de poder, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, a graça, a glória, a presença, o mover, o poder de Deus sobre cada um de nós, visitando, curando, restaurando a Cida, sua família, filhos, nora, tua graça, a tua presença, o teu poder, ó Deus, a tua cura, visitando nossos ossos, nossos músculos, órgãos, olhos, ouvidos, coração, artérias, visita com saúde, toca, restaura, renova, derrama-te com as tuas águas curadoras, visitando, ó Deus, em nome de Jesus, Bispo Antônio também, sua casa, sua família, derrama-te, ó Deus, derrama-te dos céus, sara a nossa terra, perdoa o nosso país, perdoa a nossa transgressão como sociedade, como nação brasileira, perdoa a nossa iniquidade, quando permitimos que o sangue do inocente caia sobre a terra. Deus, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da nossa nação, sara, cura, liberta, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus, que nós tenhamos a nossa família, nós também, no nosso coração, um tempo de gratidão, de louvor, ó Deus, de contemplação, de alegria, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que seja uma semana, se possível, sabática, onde nós contemplaremos, nós veremos quantas coisas o Senhor tem feito, e nós estaremos alegres, felizes, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor foi a nossa pedra de esquina, a nossa pedra principal, a nossa rocha eterna, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta em nome de Jesus. Oi, Thaís! Um beijo para você, para o Márcio, em Prota também. Deus abençoe essa família bendita e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma segunda-feira, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Um beijo para todos vocês, fiquem na paz, até amanhã às 10 horas da manhã. Um beijo, tchau, tchau. As musiquinhas só coloco no Instagram e no Facebook, tá bom? Não coloco só coloco no Facebook e no YouTube, não coloco no Instagram. Beijo, fiquem na paz, tchau, tchau.